Todo criador, todo produtor de galinha caipira deve ter a vivência própria, precisa saber o que fazer quando problemas acontecem, mesmo que o conhecimento técnico esteja desfocando, esteja diferente do que se faz no dia a dia. Isso pode acontecer normalmente porque existem variações de temperatura, variações de clima, às vezes até topográficas durante todo o ano, e a gente, como produtor, precisa estar preparado para fazer as modificações no manejo no dia a dia. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo hoje, sobre nossa vivência, a vivência que você precisa ter. Algumas pessoas chamam de experiência, aqui no nosso método a gente chama de vivência. Fica nesse vídeo até o final, se inscreve aí no canal, use os comentários, porque a gente sempre usa as perguntas para fazer vídeos. Fica nesse vídeo até o final, vamos lá. Olá, que bom que você está por aqui, espero que você goste e que fique nesse vídeo até o final. Eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. Criamos galinhas caipira desde 2015 e já temos alguns cursos, temos algumas publicações que vão ser bastante interessantes para você. Quando a gente fala de vivência, quer dizer que você tem um conhecimento técnico e você tem um manejo adequado no seu dia a dia. Mas algumas coisas precisam ser diferentes do que a gente aprendeu no conhecimento técnico, e às vezes o que a gente faz no dia a dia não combina muito bem com a sua região ou com o tipo de criação que você está levando. Então, por isso a vivência é tão importante. Mas a gente vai separar muito bem o que eu chamo de vivência do que a gente fala de experiência, de que algumas pessoas dizem que deve fazer isso ou deve fazer aquilo, mas sem o conhecimento técnico. A vivência vem junto com o conhecimento técnico, vem junto com o manejo do dia a dia. A vivência é exatamente aquilo que você sabe que tem que fazer, aquilo que você sabe que deve fazer, mas precisa de pequenas modificações devido ao que está acontecendo aí, agora na sua região, devido a uma chuva, devido a um excesso de calor. Vamos falar sobre isso hoje. E a primeira coisa que eu quero falar para você hoje é dos desafios que a gente enfrenta na criação de galinha caipira. A criação de galinha caipira, principalmente quando falamos de produção, seja de ovo, seja de carne, quando você tem um negócio, tem diversos desafios que precisam ser enfrentados. Desafios como a escolha da ave correta, desafios como a construção do galinheiro e a formação do piquete, desafios como o entendimento de biossegurança, fazer com que suas galinhas não fiquem doentes de maneira nenhuma, que talvez seja um dos problemas mais desafiadores que a gente tem na criação. E algumas pessoas acham que é a alimentação, fazer a fórmula de ração correta, entregar a quantidade de ração correta, ou até mesmo não fazer ração e deixar que o animal se alimente sozinho. Esses são diversos desafios que a gente enfrenta na criação de galinha caipira, principalmente quando se busca gerar renda. E quando esses desafios são somados à falta de conhecimento, aí é que vira uma bomba que às vezes não consegue ser resolvida. Muitos criadores que estão buscando se transformar em produtores, sejam de galinhas caipiras para carne, seja de galinhas caipira para ovos, começam a ter problemas quando querem fazer um manejo adequado, mas não têm o conhecimento técnico. Quando você não tem essas duas coisas, não tem o conhecimento técnico e não sabe exatamente o que fazer no dia a dia, a vivência, que é aquelas modificações que a gente faz para ajustar em relação à nossa criação, fica muito difícil de ser feito. Nesse caso, a gente acaba seguindo informações de pessoas que às vezes não criam a mesma coisa que a gente. Às vezes a gente tem uma criação de poedeira, mas a gente passa a seguir dicas e exemplos de alguém que cria para reprodução e acaba atrapalhando tudo. A gente segue também experiências dos antigos, que é muito boa, mas a gente segue experiência que a gente não sabe por quê. A gente não sabe por que aquilo é daquele jeito. Tem muita gente que diz, mas no mês de janeiro, de fevereiro, as galinhas param de botar. Por quê? Será que é só porque é uma experiência? Será que é só porque as pessoas sabem que é isso e acontece mesmo? É bom nós ficarmos sabendo que tudo tem uma razão, e é com conhecimento técnico junto com o manejo adequado que a gente vai conseguir entender por que cada coisa é feita, e aí sim fazer modificações de formas corretas e assertivas. Mas claro que a experiência é importante, claro que a gente aprende muito mais fazendo, com a mão na massa, na prática. Mas pense comigo, será que não é muito mais fácil você ter a experiência, ter a prática, sabendo o que deve ser feito antes, tendo conhecimento técnico? E o segundo ponto, eu quero falar da equação que torna a sua criação um sucesso.
Depois de muito estudo, de ter construído inclusive alguns cursos, de ter escrevido alguns livros, já chegamos em 13 publicações, já chegamos em 13 livros escritos sobre a criação de galinha caipira, eu cheguei numa equação que realmente vai fazer com que sua criação, o seu manejo do dia a dia, o desenvolvimento e a produção dos seus animais realmente tenha sucesso, que é o conhecimento técnico somado ao manejo adequado, somado à vivência, que é o assunto de nosso vídeo hoje. A soma desses três é que vai fazer sua criação de galinha caipira ter sucesso. Cada ponto desse da equação tem sua importância. O conhecimento técnico é tudo aquilo que você aprende nos livros, nos cursos, nos eventos, nos ensinamentos. Já o manejo adequado é a aplicação prática desse conhecimento técnico. É você fazer algo sabendo por que tem que ser feito, quando tem que ser feito e por que tem que ser feito. Então não é fazer uma coisa de qualquer jeito só porque alguém disse que tem que fazer daquela forma. É entender que aquilo precisa ser feito porque o resultado final é satisfatório, é o esperado seu e do seu cliente. E a vivência é a condição que você como criador, você como produtor vai ter, depois do conhecimento técnico e no manejo adequado, entender que aquilo precisa ser feito uma pequena modificação porque está chovendo, porque está fazendo sol, porque seu terreno não é muito bom, porque ainda seu piquete não está preparado, porque seu galinheiro foi feito de uma forma errada e ainda precisa ser consertado. Então tudo isso que eu falo é a vivência, muito diferente da experiência. A experiência é aquilo que você ganha conforme você vai fazendo. Às vezes você faz sem saber por que está fazendo, mas ganha uma certa experiência. A vivência é aquela modificação que você faz sabendo por que você está fazendo, porque você tem um conhecimento técnico e você faz o que precisa ser feito. Eu sei que a experiência é importante, eu sei que a gente aprende muito fazendo, mas não é só fazendo. Eu sei que muita gente foge da questão dos estudos, mas você aprender primeiro como é feito cada coisa, para depois colocar em prática, vai diminuir seus erros, vai diminuir o tempo de produção, vai ficar mais fácil de corrigir problemas que existem no dia a dia. O conhecimento é a base para você ter a experiência. Não é tendo experiência apenas, errando várias vezes, para tentar apenas aprender com os erros. Quando os erros acontecem, a gente tem que resolvê-los e aprender com eles, e não aprender errando. Pelo menos é assim que eu penso. Como é que você pensa? Deixa aí nos comentários. E no tópico 3, falar assim sobre vivência na criação de galinha caipira. Falamos hoje que a experiência é diferente da vivência. O que eu quero que você tenha em mente é da necessidade de você realmente ter um conhecimento técnico e ter um manejo adequado baseado nesse conhecimento. Só com esses dois muito bem consolidados que você vai conseguir somar essa próxima na sua criação, na sua produção de galinhas caipiras. A vivência é exatamente as modificações que você precisa fazer no seu dia a dia, no seu manejo, devido a particularidades da sua região. Então imagine, você está vendo aqui o meu piquete, está vendo o galinheiro lá embaixo, mas você consegue ver que aqui tem algumas árvores. Essas árvores geram sombra. Então eu consigo fazer um manejo no piquete diferente de uma pessoa que não tem essas árvores, que não tem essa sombra. Então, exemplificando, se eu tenho galinhas mais tempo no piquete, porque eu tenho árvores e tenho sombras, o que a pessoa que não tem essas árvores e essas sombras precisam fazer, precisa modificar no seu dia a dia para que suas galinhas continuem visitando o piquete e você consiga fazer ao mesmo tempo uma manutenção para em algum tempo você ter as árvores e ter as sombras. É isso que é a vivência. Quando você for adquirir o conhecimento técnico e fazer o manejo, você vai entender, principalmente nas nossas publicações, como você lidar com as galinhas no piquete. Vai te dizer que tem que ter um solo maleável, vai te dizer que tem que ter sombra, vai te dizer que tem que ter atrativos. E se você não tiver tudo isso, aí sim vai entrar a sua vivência, porque você tem o conhecimento técnico, você está fazendo o que precisa fazer no dia a dia, mas tem algumas coisas que você precisa modificar para que tudo seja bem. Então você vai ter que plantar mudas de planta, você tem que valorizar a vegetação nativa, deixar por algum tempo aquelas folhas que caem no outono, deixar o solo melhorar. Qualquer capina que você fizer fora do seu piquete, seja na frente da casa, seja em outro terreno, que você vai tirar aquele mato, aquela terra, em
invés de jogar isso fora, joga no piquete, porque vai melhorar o seu piquete, as galinhas vão ciscar mais, vão ter um solo maleável. Isso que é a vivência, é você entender o que precisa ser feito e fazer as modificações conforme as necessidades do seu clima, da sua região, da sua topografia, de como estão as coisas por aí. Isso vai depender muito de você realmente abrir sua mente, tirar alguns conceitos que existem hoje, que na prática não funcionam muito bem. Eu entendo que na internet, principalmente alguns dos grandes canais, vão te direcionar para caminhos que nem sempre é o ideal para você que quer criar para vender carne ou para você que quer criar para vender ovos. Vão te induzir às vezes ao erro e isso vai atrapalhar. Precisa ter o conhecimento técnico da criação, você entender uma criação de abate como funciona, você entender uma criação de postura como funciona, cada detalhe de algumas delas. Quer trabalhar com reprodução? Entender comercialmente como uma criação de reprodução funciona, para aí sim ir fazer o manejo, aí sim modificar sua criação e a partir daí algumas coisinhas que precisam ser reguladas devido à sua estrutura, devido ao clima, devido a como está a sua região no momento, você fazer as modificações corretas. A vivência. No vídeo de hoje falamos sobre a necessidade de você ter a vivência, fazer as pequenas modificações baseado no conhecimento técnico que você tem e no manejo adequado que você faz no dia a dia. Falamos da equação de sucesso, que é o conhecimento técnico, manejo adequado e a vivência. A soma disso que é sua criação de sucesso. E concluímos dando exemplos e explicando muito direitinho o que é a vivência, a diferença dela para a experiência do dia a dia. A importância realmente de você ter o conhecimento do que está fazendo e ter a possibilidade de fazer mudanças corretas durante o dia a dia. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Tem muita informação na descrição desse vídeo, inclusive um artigo que vai se aprofundar mais nisso. Se inscreve no canal, você não está inscrito, se inscreve aí no canal, use os comentários, deixa uma pergunta que eu vou responder para você. Curte o vídeo e compartilha. Espero que você esteja bem. Espero que sua criação esteja muito bem. Um grande abraço, até a próxima.